A Jornada pela Vida do GRESG apresenta o podcast Acolhimento com Jesus, com Ricardo Gembarowski, baseado no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olá a todos, meu nome é Ricardo Gembarowski, estamos aqui mais uma vez nesse projeto maravilhoso do GRESG, que é o projeto Acolhimento com Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos tratar do capítulo 7, que se chama Pelos Frutos. E antes de nós começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos aos bons amigos espirituais, para que nós tenhamos uma excelente semana. Uma semana repleta de paz, repleta de amor, uma semana de fraternidade, onde nós possamos, sim, cumprir com nossos objetivos, fazer o nosso dever de casa, melhor dizendo, né? E ao nos depararmos com obstáculos, com dificuldades, que nós possamos, com a ajuda dos amigos espirituais, ultrapassar, vencer esses obstáculos, vencer essas dificuldades. Então vamos iniciar o nosso estudo, que traz uma reflexão do próprio Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Apenas isso, é bem curtinho o dia de hoje. Pelos seus frutos os conhecereis. E como nós fazemos, nós lemos o texto e vamos comentando em paralelo, ok? Não vai ser uma leitura simplesmente para quem está chegando agora, esse trabalho, não está habituado, né? Então normalmente nós lemos o texto e fazemos o comentário em paralelo. Então, antes de iniciarmos, tá? Apenas vamos nos amarrar à citação. Por seus frutos os conhecereis. Todos nós possuímos frutos. E nós precisamos nos conhecer. Que frutos são esses? Esses frutos, eles podem ser classificados da seguinte forma. São as nossas qualidades, são os nossos defeitos. O que nós podemos melhorar dentro da gente e como nós podemos melhorar isso, esses defeitos, digamos assim. Então, esse processo de análise, esse processo que nós vamos chamar aqui de autoconhecimento, faz parte, está intrínseco em cada um de nós, e nós devemos prestar mais atenção neles. Porque se nós transformarmos um defeito em virtude, opa, olha só que bacana, digamos assim, que nós vamos ganhar um pontinho lá na nossa caderneta, que quando nós viemos, né, quando nós reencarnamos, nós viemos com uma cadernetinha, vamos dizer assim, imaginária, né? E que a cada ponto que nós somarmos ou subtrairmos, nós vamos apresentar essa cadernetinha de volta quando nós desencarnarmos e retornarmos à parte espiritual. E aí, quem for pegar essa caderneta, opa, que legal, você pontuou bem. Ou então vai falar o seguinte: opa, meu irmão, o que você fez da sua encarnação? Você voltou pior. Ou ainda, olha, você foi com a pontuação X e voltou com a pontuação X, é a mesma pontuação. Então, esse processo justamente que nós temos essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade de se autoanalisar e, com base nessa autoanálise, ele classificar: bom, esses aqui são os meus defeitos, né? Claramente eu tenho esses defeitos e eu preciso trabalhar isso para transformar esses defeitos em virtudes, em qualidades. Como que eu vou trabalhar esses defeitos? De uma vez só? Devagar. Estabelecendo uma ordem de prioridade. Estabelecendo alguns que podem ser até mais fáceis de serem corrigidos.
vou começar pelo mais difícil. Calma, começa pelo mais fácil, que você vai trabalhando, opa, consegui, vai ganhando autoconfiança. Esse aqui eu consegui, beleza. Agora eu vou pegar o segundo. Pô, esse eu consegui também, legal. Vou pegar o terceiro, que é um pouquinho mais difícil. Vai demorar um pouco mais de tempo. Pô, mas conseguiu. Então você vai pegando o quê? Confiança. E aí nós vamos estabelecer os frutos. O resultado desse trabalho, na verdade, são os frutos. E como Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Você vai se autoconhecer. Vamos ao texto? Vamos lá. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. É interessante quando eu li essa frase, que chamou a atenção essa palavra. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu lembrei muito das redes sociais. Nós falamos isso muito aqui na casa, em função do Setembro Amarelo, né? Porque as pessoas costumam postar fotos nas redes sociais, fotos alegres, descontraídas. Tá tudo bem, tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas por trás daquela foto existe uma vida marcada de dor, de sofrimento, de amargura. Por trás daquela foto existe um lado sombrio que precisa ser tratado, precisa ser visto, precisa ser analisado e precisa ser trabalhado. Então, aparência alguma vai definir: opa, fulano está bem, fulana está ótima, vive uma vida de rainha. Não. Não tem defeito algum, só tem qualidade. Não. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Continuemos. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Olha só que bacana. Vale a pena repetir. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme, aquela camada superior da pele, epiderme, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Essa substância da nossa colaboração no progresso comum, se é um progresso comum, eu vou depender sempre de quem? Do próximo, do outro. Então, de que forma eu posso colaborar com o outro? A substância da nossa colaboração é o progresso comum. Colaborando com o outro, vou estar colaborando com mais pessoas, com mais irmãos, e vai estar havendo, na verdade, a médio e longo prazo, um progresso comum. Pela importância do nosso concurso no bem geral, O bem que eu faço ao outro, eu vou estar fazendo, de certa forma, a nossa sociedade.
A lei de sociedade, inclusive, é uma das leis morais. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Essa última frase. Pelas nossas ações seremos conhecidos. E aí? Aí eu pergunto, né? Quais são as ações que você adota ou que você vem adotando na sua vida? Liste, relacione as ações que você vem adotando em relação a você mesmo. As ações que você vem adotando dentro da sua casa, na sua família, no seu círculo de amizades, no seu trabalho, na casa espírita, em qualquer outro meio que eu não comentei aqui que você se relacione. Quais são essas ações? Relaciona, liste, escreva para você mesmo. Observe o que você está escrevendo. Pode ser melhorado? Ah, pode ser melhorado. Pô, olha só, essa ação que eu botei aqui não é legal. Eu preciso melhorar isso. Vamos então estabelecer um plano de ação para cada ação relacionada em que ambiente for. Mas vamos começar da mais fácil, vamos para a mais difícil. Eu cheguei a comentar isso aqui semana passada. Comece sempre pela mais fácil. Passe pela moderada até chegar à mais difícil. Vai ganhar confiança. Então, vamos sugerir o que Emmanuel está colocando aqui. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Pelos nossos pensamentos também nós seremos conhecidos. O que você está pensando é uma ação. Quais são os seus pensamentos ultimamente? Bota lá, escreve. Precisa mudar o pensamento? Vamos mudar. Vamos fazer aquele jogo onde você pega, por exemplo, um pensamento que é uma capa do livro, vamos supor que seja essa capa do livro azul aqui, do Fonte Viva, que é o fundo, é o verso. A capa azul é um mau pensamento, bota uma outra capa aqui no meio, na frente, transformando numa outra cor. Tem aquele pensamento ruim passando na cabeça, pensa alguma coisa boa. Isso é mudança de ação, mudança de atitude. É isso que nós precisamos fazer esse exercício na nossa vida. Nós somos os autores do nosso processo de transformação moral, do nosso processo de transformação espiritual. Nós não precisamos depender de qualquer outra entidade externa para nos indicar, para nos orientar o que deve ser feito. Nós sabemos o que deve ser feito. Basta que nós reservemos um tempinho para esse olhar interno, esse olhar que só cada um pode ter a respeito dela mesma, mas desarmando de qualquer vínculo de vaidade, qualquer vínculo de orgulho. Esquece isso. Assuma, eu errei, eu preciso melhorar em tal ponto, eu preciso tratar melhor as pessoas, eu preciso ser mais fraterno com as pessoas, eu preciso ser mais caridoso. Eu errei com fulano, com beltrano, com ciclano, que eu pequei nesses pontos. Assuma. Não é vergonha. Assuma. Tá, beleza. E agora? O que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar isso? Poxa, eu posso entrar em contato com a pessoa. Posso falar que não estava num bom dia. Né? Eu posso pedir perdão. E você será perdoado. Então as coisas, muitas das vezes, as coisas são muito mais simples do que nós possamos imaginar. Às vezes nós criamos um monstro na nossa cabeça. Quando na verdade esse monstro não existe. Nós que criamos esse monstro de uma forma imaginária. E esse monstro na verdade não existe. Então, meus queridos, que nós possamos prestar mais atenção sobre isso. O texto de hoje, se vocês assistiram o nosso encontro da semana passada, o texto de hoje, ele, na verdade, complementa o texto da semana passada.
ele complementa. São 2 textos interrelacionados. Então é interessante, né, assistir os 2, ler os 2 e pontuar aqui os nossos comentários para que nós possamos, aí sim, fazer um trabalho bacana. Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e até o próximo Acolhimento com Jesus.